Vamos continuar com a nossa leitura de Libido Dominante. Entraremos hoje com o capítulo 2 e 3. Passaremos sobre a história de Sade, Mary Wollstonecraft e William Golding. Sejam muito bem-vindos ao meu canal, eu me chamo Ingrid. Já se inscreva no canal e curta o vídeo para que outras pessoas também sejam alcançadas com esse vídeo, ok? Hoje nós passaremos pelo capítulo 2 e 3. Se caso você não tenha visto a introdução e o capítulo 1, eu vou deixar aqui nos cards para que você dê uma olhada. Como bem vimos, a França estava sendo dominada pelos Illuminati, após os documentos de Eisenhower serem achados e também divulgados pela própria mídia em si. O que ocorreu que todas aquelas pessoas elas aderiram à ideia de Eisenhower e começaram a divulgar e propagar por outras pessoas também, aqueles que queriam participar do meio Illuminati. Daí por diante, muitos aderiram à ideia e quiseram ter essa libertação, na qual eles achavam de fato que era serem libertos. No entanto, acabou sendo aquilo que eles mais temiam, né? A escravidão das suas próprias paixões, das suas próprias vontades. Tudo se desvinculando da própria religião e da igreja, sendo destituídos da moral e acabando a aderir à permissividade, que era pautada na ciência e nas ideias de Holbeck. Só que enquanto tudo isso estava acontecendo, Sade estava escrevendo a sua obra literária Justine. E pelo que parece, ele não era bem quisto pela própria sogra, que sempre estava falando mal dele, que ele não prestava. Imagine só. Aqui fala que Sade ele era muito promíscuo e teve uma história que duas prostitutas o acusaram de sodomia ou até mesmo de terem envenenado elas. Só que na realidade o que acontecia, Sade deu a elas uns tipos de balas nas quais elas tiveram flatulência e acharam que tivessem sido envenenadas. Para você ver como que era terrível. Com tudo isso que aconteceu, ele acabou fugindo e indo parar na Itália, onde começou a fazer outros tipos de livros. E em que engraçado, ele falava que na Itália se tinha uma frouxidão da moral, o que era muito complicado, né? Esquisito até de alguém que sempre estava irrompendo, ou seja, estava sempre transgredindo a própria moral. Então isso é muito esquisito. Mas como a sua própria sogra achava ele o diabo, Sade acabou sendo preso pelas denúncias da própria sogra. E por que Sade é tão importante aqui nessa história? Porque foi a partir dele que tudo começou na França, com as questões que ele tinha, tudo que ele movimentava, os seus próprios escritos, tudo aquilo fazia com que o povo que já estava contaminado, né, ou seja, já estava com as ideias totalmente controversas da moral. E Sade foi aquele que apimentou as coisas, colocou mais fogo na fogueira, mais lenha na fogueira. Sade era um marquês, então ele tinha dinheiro, ele tinha como financiar. Tanto que a prisão na qual ele estava era financiada por ele mesmo com as suas verbas, né? E a sua esposa ajudava ele. Ele recebia todo tipo de livro na cela. Apenas alguns livros não eram dados a ele. Alguns livros ele não podia ler, e na qual ele ficava furioso, porque proibiram ele de ler as Confissões de Rousseau. Porém, Voltaire, ele poderia ler o quanto ele quisesse. Tudo quanto era documentação do iluminismo, ele teve acesso. Mas o que de fato fazia com que o próprio Sade fosse sádico? Ele era viciado em seu ato masturbatório e utilizava o outro como objeto de apoio ao orgasmo. Ou seja, o comportamento ele era racionalizado pelo iluminismo e implementado em expressões culturais, como a gente pode ver aqui na página 37 do nosso livro. A libertação sexual é uma confluência de vários elementos do pensamento iluminista, ou melhor, uma racionalização baseada na ciência e na masturbação. Quando esse pensamento ele foi disseminado, a pornografia se tornou um instrumento de dominação política e ganho financeiro.
Ou seja, veja como isso é grave, porque a partir do momento que tudo isso se torna racionalização, então é possível cometer vários atos criminosos, com pretexto da minha libertação sexual. Bem, e isso era só o começo. Como o próprio Sade, ele menosprezava as mulheres, né? Ele preferia a sodomia. Em relação às mulheres, todas as vezes ficavam grávidas, né? Ou ficavam gestantes, elas acabavam sendo descartadas, porque a ideia de Sade é porque ele era avesso à procriação, à criação, porque isso dava a entender uma questão de divino que viria, né, do próprio Deus que cria a humanidade. Isso era totalmente o contrário àquilo que ele tinha como a ideia e que queria que prevalecesse dentro daquele local. Veja, a sua ideia deturpa a própria natureza, ou seja, aquilo que nós entendemos como natureza não era bem aquilo que ele devolvia ou entendia para as pessoas. O termo natureza equivale à chamada transmutação dos valores. É algo aleatório, com falta de finalidade, dando a ideia de não existir o livre-arbítrio e nem questões do bem e mal. Daí, com tudo isso, com essa permissividade, a gente pode perceber no decorrer da história, e o que está aqui nesse livro, que as mulheres começaram a ficar meio que revoltadas com tudo isso, né? Já que era liberto, tudo já era, poderia fazer tudo o que queria, inclusive as mulheres também, só que os homens acabavam dominando essas mulheres, o que ocasionou a criação do começo do próton aí feminino, como que a gente pode ver aqui na página 40 do primeiro parágrafo. Dessa forma, a libertação sexual se torna naturalmente uma forma de dominação na qual os fortes podem fazer o que quiserem com os fracos. Como na antropologia de Sade, forte é sinônimo de homem e fraco, mulher. A libertação significa a dominação masculina sobre as mulheres. Tudo isso fez eclodir a revolução sexual, consequentemente obtendo a revolução política na França. Com o decorrer do tempo, acabou vindo vários outros adeptos da ideia do próprio Sade. Tudo isso ainda com o próprio Sade, ele estava preso, mas a multidão já estava muito enlouquecida. Então, o que as pessoas fizeram? Foram até a prisão onde o Sade estava, e ele, sabendo de tudo isso, começou a gritar do outro lado do muro, dizendo que as pessoas estavam sendo mortas e sendo degolados, cada um deles. Então a torcida toda, que já estava totalmente inflamada, né, por essa libertação sexual, acabou invadindo o local onde Sade estava. Só que todo esse furdunço que ele fez deu tempo anteriormente dele fazer o quê? Antes da própria população adentrar no local de presídio, Sade ele foi transportado para um manicômio, um outro local, onde ele seria o diretor da peça de teatro desse local, ou seja, ia tocar música para doido dançar, né? Só que enquanto isso, ele estava lá a salvo, as pessoas invadiram o local onde ele estava, pegaram toda a documentação dele, pegaram as pessoas que estavam lá, né, os cárceres, os que tomavam conta do local, e começaram a fazer a festa de atrocidades, uma matança geral, horrível. Depois de algum tempo, ele acabou saindo desse manicômio e ele conseguiu recuperar alguns dos seus documentos que foram pegos por essas pessoas que estavam invadindo a prisão onde ele estava tempo atrás. Justine já estava na praça, indo de lá para cá, passando na mão de todo mundo. As pessoas queriam cada vez mais serem adeptas. Alguns tentaram destruir o livro de Sade, né, Justine, mas não conseguiram. O negócio estava feio mesmo naquela época. E aqui é muito bem relatado essa parte, né? O rei
tenta fugir, mas o próprio Sade o ameaça para que ele ficasse ali. No fim desse capítulo 2, o negócio já estava tão feio que o próprio rei ele foi morto, porque ele estava sendo prisioneiro, né, daqueles que estavam no comando de Sade em si. A população estava totalmente perturbada, já estava alucinando. Começaram a invadir o local onde o rei estava, tentando acabar com a sua vida. E o que aconteceu? Aqueles que estavam guardando o rei acabaram atirando na multidão, o que foi muitas mortes, e acabou sendo uma história bem trágica. Esse final aqui para mim foi deprimente, foi horrível no capítulo 2, e aí termina desse jeito. A partir daí a gente já entra no capítulo 3. No capítulo 3 a gente já adentra em 1790, em Londres, com um tipo de pregação, um sermão do reverendo Price, onde ele agradece à multidão, agradece a Deus e tudo mais, pela libertação que ocorreu na França. Em resposta a esse tipo de sermão que foi feito pelo reverendo, o próprio Edmund Burke, ele fez um livro como resposta, uma réplica daquilo que foi dito em relação a esse sermão. Para quem não conhece Edmund Burke, é esse carinha aqui que eu tenho em mãos, que é Investigação Filosófica sobre a Origem de Nossas Ideias, do Sublime e da Beleza. Mas o que está retratado aqui no Libido Dominante é o livro sobre as reflexões sobre a Revolução na França. Esse é o nome do livro. Outro conservador que também era contrário à própria ideia ou sermão do reverendo Price era Russell Kirk, que dizia que o unitarismo era um partido subversivo que deveria ser suprimido. Com o decorrer do tempo, essa supressão ela foi aceita em 1790. Neste capítulo, nós adentramos um pouco na história do William Golding, de quem ele era, e o que fez mudar de ideia, as suas adaptações revolucionárias, e no que cooperou com a revolução sexual e política, de controle político dentro da França. William Golding ele era um pastor calvinista que tinha ouvido a pregação do próprio reverendo Price e que ganhou de presente o livro de Holbein. A partir do momento que ele começou a ter acesso a todos esses tipos de livro iluminista, ele entrou em crise total e acabou deixando a igreja, a parte de fé e moral. Com essa profundidade, né, nos livros iluministas, se aprofundando cada vez mais nesses livros, ele acabou participando de algumas reuniões e se tornando mais um adepto dessa seita. Tanto que ele acabou fazendo o quê? Mais um livro aí que cooperou com a expansão iluminista, que tivesse princípios da política com uma base filosófica, que pudesse aniquilar qualquer tipo de oposição contrária àquilo na qual ele já estava aderindo para si e cooperando para o iluminismo. Nesses seus argumentos, ele desvaloriza a religião e a família, ele desvaloriza a religião, assim como o ambiente familiar. Com o decorrer do tempo, ele acabou conhecendo a Wollstonecraft, que é Mary Wollstonecraft. Mary Wollstonecraft é a mãe de Mary Shelley. Então, a partir daí a gente vê o vínculo familiar desses escritores. Assim como Golding, Wollstonecraft também foi afetada pelos efeitos iluministas da época. E dentro dessa sua concepção, ela sempre contra-argumentava com Burke, né? Edmund Burke. Contudo, né, Mary Wollstonecraft, ela ainda não tinha se corrompido com toda essa base que estava ocorrendo iluminista. Ela ainda tinha fundamentos da psicologia tradicional, onde a razão ainda imperava sobre a paixão.
Então, a gente tem que lembrar de uma coisa, do porquê que isso ocorria, né? Por que que as pessoas, as que eram cristãs ou que se diziam cristãs, acabavam aderindo à parte iluminista e concordavam de princípio nesse fundamento, né, da queda do homem, de que existia depravação total. Nisso, tanto o iluminismo quanto aqueles que ainda eram cristãos, com fundamentos cristãos, eles concordavam nisso. Porém, a diferenciação e aquilo que combatia um ao outro era que o bem ainda estava contido no homem, né? Ou seja, aquilo significava que o homem, ele era constituído ainda do bem e do mal. Só que com a queda, em relação à depravação total cristã que nós acreditamos, ou que pelo menos a maioria acredita, é que não há bem algum no homem. Não tem como ele fazer algo bom em relação a si mesmo, sair de algo bom de si. Disso a gente pode perceber também que a própria Mary Wollstonecraft, ela racionalizava tanto essa ideia que ela não era ainda totalmente dominada pelas ideias iluministas. Ela estava tipo flertando com a ideia, até porque aquilo tudo dentro dela estava como fosse um turbilhão, não só pela vontade e a paixão interna, mas também pela própria curiosidade do que seria aquela revolução. Mas a ideia, né, dessa racionalização, de aguentar ainda aquela dubiedade que a Mary tinha em si mesma, veio tudo ladeira abaixo quando ela acaba se apaixonando por Fuseli, que era casado, era bem mais velho que ela, e um dia ela, de tanto ficar próxima dele, ele de certa maneira, aparentemente, parecia que correspondia a esse sentimento. Alguns diziam que era platônico, mas pelas cartas que ia sendo ditas com o decorrer do tempo, que a própria filha dela, Mary Shelley, tentou encobrir com o irmão, a gente pode acompanhar aí que ele correspondia a ela. Só que de tanto ficar tão próximo dele, ela propôs para a esposa do Fuseli para ficar junto da casa e servir a eles. Isso acabou sendo um absurdo para a esposa e acabou expulsando ela. E Fuseli não correspondeu mais, ou seja, acabou apoiando a esposa, o que fez com que a Mary Wollstonecraft ficasse muito fula da vida. A partir daí, ela era só ladeira abaixo, porque tudo aquilo que ela tinha de turbilhão em si, e se ela queria fazer alguma coisa, era já o pretexto suficiente para ir para a França e fazer aquilo que ela tanto queria, de certa maneira, a sucumbir à paixão. E uma outra pessoa que fala também desse livro aqui, de Libido Dominante, é o próprio canal da Bruna, que ela também argumenta sobre este livro. Eu acredito que ela chegou até o capítulo 2 falando, e depois tem uma outra moça também de outro canal que continua do capítulo 3 ou 4. Eu vou deixar pelo menos o da Bruna aqui e o outro canal da outra moça também, caso vocês tiverem interesse de saber o que elas dizem sobre o livro e estes capítulos em si. Eu vou dar continuidade aqui para vocês no decorrer do tempo. Lógico que como é um livro bem denso, vocês percebem que eu tento o máximo possível dar todo esclarecimento em relação a este livro, que de certa maneira é até de fofoca, né? É um pouquinho fofoca. Mas eu contribuo isso para vocês, para que a gente possa entender melhor o conteúdo, para quem for adquirir com o tempo, e também é uma forma também que eu faço para me aprender, para eu conseguir compreender todo esse conteúdo. A partir daqui, a gente já vai entrar no capítulo 4 e 5, e depois no capítulo 6 e 7, que é da primeira parte. Eu vou ver se eu já consigo disponibilizar na outra semana esses capítulos, o mais breve possível, para que a gente possa já terminar até o final do ano esse livro aqui. Porque a segunda parte, ela é bem mais densa, a segunda parte ela é bem maior. Pois bem,
Para finalizar essa parte do terceiro, os ingleses, né, que essa controvérsia, tudo acontece na França e na Inglaterra, um vai para lá, outro para cá, preso e tal. Porém, os ingleses, eles acabam aderindo a essa ideia também da revolução sexual, só que eles não tinham a ideia de quão profundo era a questão. Porque o que eles tinham de ideia é que a França estava se separando das tradições religiosas, o que não era só isso. Era muito mais profundo, uma questão de revolução sexual e um controle político que estava sendo proliferado naquele povo, naquelas pessoas. E a partir dali, tudo ia proliferando para outros lugares, inclusive para os ingleses, que estavam aderindo à ideia sem saber de fato a profundidade daquilo. Por enquanto, é só. Eu tenho que agradecer a você que ficou nesse vídeo até agora. Eu espero que você esteja gostando do canal. Aproveite e veja os outros vídeos também. Se inscreva no canal, ative o sininho e até mais!